que é um grande privilégio termos em nossa igreja um coral que nos relembra essas antigas canções, algumas delas compostas no século passado, mas que trazem não só a nossa memória, o primeiro Natal, mas os natais de nossa infância, adolescência, músicas tradicionais que cantamos e nos abençoam e nos conduzem a experiências e a sentimentos vinculados ao nosso passado e também ao nascimento de Jesus há 2000 anos, cerca de 2000 anos atrás. E o texto que eu vou ler com os irmãos nesta manhã é um desses textos mais tradicionais. Quase todos os natais, em algum momento, a gente lê esse texto das Escrituras, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, nós lemos assim, você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na tela o texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Muito bem, meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele traz uma das histórias que envolvem o nascimento de Jesus, talvez das mais pitorescas, das mais interessantes. Para algumas pessoas, até mesmo é uma história um tanto fantasiosa, uma nuvem, uma estrela guiando magos e uma manifestação tão espetacular. Aqueles que leem a Bíblia com um olhar extremamente crítico têm dificuldade de acreditar nesses milagres que envolvem o nascimento de Jesus. Particularmente, eu creio em tudo aquilo que está registrado no texto sagrado. Porque se a gente for escolher o que vai acreditar na Bíblia, qual o critério que a gente vai utilizar? Que partes a gente vai acreditar e que partes não vai acreditar? Então, se está escrito aqui, para mim, não tem questionamento. Agora, além do que está escrito, tem as tradições, tem as possibilidades, tem as hipóteses. E algumas, na verdade, são apenas tradições. E a história dos magos, ela tem muitas tradições. Tem até mesmo uma festa no calendário religioso que exalta os magos e dá a eles, traça em torno deles uma história que não está exatamente no texto sagrado. Não é que seja pecado, de repente, você retratar num filme, numa peça, algo que poderia ter acontecido. Mas nós precisamos ter bastante clareza do que é tradição, do que é uma possibilidade e o que a Bíblia realmente explica e traz sobre os fatos que aconteceram. E este relato, então, dos magos, ele tem, assim, N possibilidades. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso antes de pensarmos sobre um dos focos principais deste texto. Porque este texto nos narra uma trajetória.
uma trajetória, eu diria, em busca do conhecimento de Deus. Uma trajetória que não foi apenas dos magos, mas uma trajetória que a humanidade, todos nós, num certo sentido, podemos também traçar, fazer, realizar. E eu quero então pensar sobre isso. Como é esta revelação de Deus e como nós nos apropriamos da revelação que Deus faz acerca de si mesmo. Mas antes, vamos pensar em alguns detalhes do texto, à luz da tradição e à luz do que a Bíblia está dizendo. A primeira pergunta é: quem são, afinal de contas, esses magos, chamados também de reis magos? Eles eram astrônomos, ou pessoas que estudavam os céus apenas pelo viés da ciência, ou eles eram astrólogos, que estudavam o céu crendo que conjugações de estrelas, que posições de estrelas, que as estrelas têm algo a dizer. Na verdade, nós podemos dizer que eles eram tanto astrônomos quanto astrólogos, porque no passado não havia de fato uma grande separação entre a religião e a ciência. Religião e ciência caminhavam juntos o tempo todo. E aí a pergunta que nós podemos fazer é: como é que eles chegaram à conclusão de que havia uma estrela que indicava o nascimento de um rei num lugar tão distante, fisicamente, de onde eles estavam, lá na Judéia? Bem, podemos aí voltar no tempo e nós vamos chegar aí cerca de 580 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Vamos chegar em Nabucodonosor. E este homem, que foi um poderoso imperador, rei da Babilônia, ele chegou em Jerusalém, 580 anos antes de Cristo aproximadamente, saqueou a cidade, derrubou os muros, torturou os que resistiram, mas diferentemente de outros conquistadores, por onde ele passava, ele pegava a elite daquele povo conquistado, pegava os jovens promissores, e ele fundou na Babilônia uma verdadeira universidade. A missão era reunir o conhecimento nas áreas de astronomia, astrologia, ciência, metafísica, filosofia e religião, qualquer fonte de informação que eles achavam confiável, com o objetivo de incrementar o progresso e aconselhar o rei. Ele então seleciona esses melhores estudantes de todos os lugares, e dentre esses estudantes existe um que se destacou, que foi Daniel, um sábio preferido pelo rei, que ocupou um alto posto naquele império. E ele predisse a queda e ascensão do próprio império. E ele previu a queda e ascensão de 4 impérios no mundo com uma surpreendente precisão. Dentre essas predições, ele disse que depois de 7 semanas e 62 semanas, haveria um novo rei se levantando. Está lá em Daniel capítulo 9, versículos 24 e 25. Um estudioso dos textos de Daniel poderia chegar à conclusão que depois de 483 anos, havia um ambiente de expectativa, de espera de um Messias, rei dos judeus. A escola de homens sábios, das quais Daniel fazia parte, mapeava os céus com cuidado, na esperança de perceberem e identificarem o futuro. E aí nós podemos nos perguntar: será que Daniel foi capaz de prever matematicamente, olhando a posição de certas estrelas e planetas, a época do nascimento de Jesus? É uma possibilidade. Eu não estou dizendo que isto aconteceu realmente, porque isso não está no texto sagrado, mas os estudiosos das Escrituras apontam essa possibilidade. E Mateus registra que alguns magos do Oriente, remanescentes dessas escolas babilônias e persas, viram uma estrela e souberam, analisando aqueles mapas e analisando os documentos antigos, identificar que ela anunciava o nascimento de um rei lá na Judéia. Pode ser, então, que esses magos tenham partido para a Judéia a partir de informações que foram registradas muitos anos antes, inclusive por Daniel. Independentemente das conclusões que os magos tiveram a partir desse estudo dos céus e dos documentos, eles iniciaram uma expedição para encontrar esse grande rei. E a sua jornada começa do lado oposto do deserto da Arábia, e certamente, por conta dos meios de transporte naquele tempo, não foi uma viagem rápida, não foi algo que você sai hoje e chega amanhã. Demorou várias semanas ou até mesmo.
E enquanto os magos estão fazendo esta jornada, o texto sagrado nos diz que nesse tempo da viagem deles, eis que nasce aquele menino lá em Belém, em uma manjedoura. Quando nós vemos as ilustrações sobre a visita dos magos, geralmente, que imagem nós temos? Nós temos aquela imagem ali, não é? Esta imagem, ela retrata uma grande possibilidade, mas talvez não uma completa realidade. Porque, vejam só, nós temos ali quantos magos? 3. Aonde é que na Bíblia diz que são 3 magos? O texto não diz. O texto diz que houve 3 presentes. E provavelmente por causa dos 3 presentes, criou-se a tradição que eram 3 reis magos. Nós temos até algumas músicas natalinas que falam sobre isso, né? 3 reis magos no Oriente, por aí vai, não é? Mas outros estudiosos dizem que poderiam ser 12 magos. Os chineses, algumas correntes lá na China, dizem que eram 5 magos e dentre um deles não era chinês. Cada um querendo pegar a sua casquinha, né? O fato é que nós não sabemos exatamente quantos magos eram. Podem ter sido 3, mas não temos absoluta certeza com relação a isso. Não sabemos, na verdade, nem mesmo se eram apenas homens. Será que havia alguma mulher nesta caravana? Não sabemos. Eles eram casados, foram com a sua esposa ou com alguma outra mulher? Os nomes dos reis magos. Esses nomes surgiram, meus irmãos, apenas 600 anos depois de Cristo. Um monge inglês nomeou esses personagens e foi criando uma história em torno de cada um deles. Ele, por exemplo, disse que um deles era o Melquior, um rei da Pérsia, um velho de 70 anos, e que partiu de Ur dos Caldeus. Ele nomeou um segundo como Gaspar, jovem, de 20 anos de idade, rei da Índia, e veio então de uma região ali do Mar Cáspio. E nomeou o terceiro como Baltazar, tendo 40 anos, e sendo um negro, veio do Golfo Pérsico, rei da Arábia, representando aí 3 diferentes raças. Isso tudo faz parte da tradição, não está no texto sagrado que nós acabamos de ler. De qualquer maneira, não deixa de ser uma ideia interessante de representantes de toda a humanidade. O fato é que eles representam, sim, o mundo pagão, porque esses homens vindo do Oriente não estavam dentro de um contexto da revelação principal de Deus, acontecida até então, que era a revelação ali na Palestina e adjacências. E aí nós temos outras coisas que sabemos claramente que a Bíblia não diz. Próximo, pode colocar a próxima imagem, né? Os que já conhecem um pouco mais da Bíblia sabem qual é o erro que tem aí nessa ilustração, né? O que está aí que não confere com o que a Bíblia diz? Onde é que estão os magos? Estão adorando na manjedoura. Isso aconteceu? Não. Então, vocês já estão afiados isso aí, né? Eu já falei isso anteriormente, vamos gravar. O texto diz claramente que eles entraram na casa, não na estrebaria. Então, aquela cena que a gente vê algumas vezes, né? Nas apresentações e nos filmes dos pastores lá e do lado dos magos, não confere. Os pastores, sim, foram na estrebaria. Os pastores receberam dos anjos o sinal de que encontrariam um menino deitado numa manjedoura, que não era uma coisa comum, era a maneira de identificar que era aquele menino. Mas os magos não. Os magos identificaram Jesus por outra forma, por outra maneira, como nós vamos ver. Então, o menino Jesus estava já numa casa, e já não era provavelmente um bebezinho, porque quando Herodes passa um decreto para matar as crianças, com o objetivo de matar o menino Jesus, ele baixa esse decreto de 2 anos para baixo. Então, provavelmente, Jesus tinha entre 1 ano e 2 anos, quando ele estava ali em Belém ainda, com risco de ser morto. E aí, então, como nós lemos aqui, como o texto depois vai dizer, José recebe dos anjos uma ordem e foge para o Egito. Mas o fato é que os magos não estavam na cena ali do presépio, com Maria e José e o jumentinho e tudo mais. Não. Então, nós temos em torno da história dos magos, talvez mais do que qualquer outra história da Bíblia, muitos elementos que foram sendo acrescentados com o tempo. É uma história pitoresca. Por isso é importante a gente saber o que a Bíblia realmente diz. E qual o significado espiritual desta narrativa. E aí nós vamos entender
que essa história traz uma espécie de paralelo entre a revelação que Deus faz de si mesmo ao longo da história. Porque Deus não se apresentou de forma completa desde o começo. A primeira revelação que nós vamos ter de Deus é aquela revelação que eu diria guiou os magos até Belém. Nós lemos lá no Antigo Testamento que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a sua extensão e as suas palavras até o fim do mundo. Os céus manifestam a glória de Deus. E foi esta a mensagem que os sábios captaram. Eles olhavam para o céu, eles olhavam para as nuvens, eles usavam seus equipamentos e eles viram ali a glória de Deus, eles viram ali uma revelação de Deus, um sinal de Deus. Então nós podemos dizer que, num certo sentido, existe um conhecimento de Deus que aqueles magos e nós e a humanidade pode obter pela simples contemplação da natureza. Ao contemplarem a natureza, eles perceberam que havia algo de especial. E o apóstolo Paulo corrobora esta ideia, quando escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ele está falando aqui de pessoas que não tiveram oportunidade de ter um contato claro com a mensagem salvadora, mas nem por isso pode dizer: eu não sei nada sobre Deus, eu não tenho nenhum conhecimento de Deus, porque a própria natureza revela Deus. Então, pessoas sábias, inteligentes, uma perspectiva humana, podem olhar para a natureza e achar que é uma obra do acaso, que não tem uma mente inteligente por trás de tudo isso, mas aquelas pessoas que têm o temor do Senhor são capazes de se emocionar e perceber que por trás de tudo isso há um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus amoroso. Eu não sei quanto a você, mas quando eu vou em alguns lugares, e eu tenho algumas experiências ao longo da minha vida, de contemplação da natureza que tocam o meu coração de uma forma especial. Quando eu ainda era jovem, adolescente, eu fui lá a Monte Verde, lá no sul de Minas, e ver aquelas montanhas maravilhosas lá do alto, coisa linda. Anos mais tarde eu realizei um sonho de ir lá no Grand Canyon, nos Estados Unidos, e fiquei impactado com o que vi ali. Tive o privilégio de visitar o Chile, visitar aqueles lagos andinos e aquelas montanhas ali. Isso sem falar aqui no Ceará, né? Jericoacoara, tantos lugares bonitos em que você vai, senta, medita e percebe a presença, a existência de Deus. Esta é a sua experiência? Você já passou por uma experiência similar de contemplação e celebração da presença de Deus, olhando a obra das suas mãos? Então, Deus se revela, em primeiro lugar, desta forma. Mas esta revelação, ainda que nos dê uma dimensão do poder e do amor de Deus, ela ainda é incompleta. E foi o que aconteceu na vida daqueles homens. Eles contemplaram a natureza, eles olharam para o céu, eles iniciaram uma jornada e eles chegaram então em Jerusalém. E quando eles chegaram a Jerusalém, eles perceberam que tinham chegado no lugar onde, pelos seus estudos, olhando o céu, era o lugar onde certamente aquele rei dos judeus, aquele rei tão importante, aquele rei divinal, deveria nascer. Nós temos aquela ideia de que quando os magos saíram do Oriente, desde o lugar onde eles saíram, uma estrela foi guiando-os até Jerusalém. Mas não me parece que foi exatamente isso que aconteceu. Eles viram a estrela, uma estrela diferente, ou uma constelação de estrelas, ou um cometa, ou algo parecido, mas E eles entenderam, pelos estudos e pelo céu, olhando o céu, que seria lá na Judéia, capital da Judéia, Jerusalém. Chegaram a Jerusalém, não necessariamente seguindo o brilho da estrela durante todo o tempo. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram, obviamente, ao palácio. Um príncipe vai nascer no palácio.
Quando eles chegaram lá, uma decepção muito grande, porque não havia nenhum bebê no palácio, não havia nenhuma criança nascendo, nenhuma mulher grávida que pudesse dar à luz aqueles dias. E aí, então, eles chegam até Herodes, e Herodes, então, chama os doutores da lei, os seus assessores ali, os homens que conheciam as Escrituras, e pergunta para eles: você sabe onde vai nascer aí um Messias? É verdade essa história? E eles, então, examinando as Escrituras, chegam a uma conclusão e passam essa resposta para Herodes e para os magos: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. E aí nós temos então um segundo estágio nesta caminhada dos magos. Eles obtêm um conhecimento de Deus a partir das Escrituras Sagradas. O primeiro passo eles deram observando a natureza. O segundo passo, eles têm uma informação que agora confere com o que está nas Escrituras. Nós viemos para o lugar certo, nós viemos para a região certa. Jesus não está nascendo, esse menino não está nascendo em qualquer lugar do planeta, ele está nascendo aqui na Judéia, como nós percebemos pelo estudo das estrelas, mas ele está nascendo não em Jerusalém, mas em Belém, porque tem uma promessa que está escondida lá no Antigo Testamento. Não foi Isaías que escreveu sobre este lugar, não foi nenhum profeta que escreveu muito sobre Jesus, mas foi Miqueias, no meio de várias profecias. Tem uma lá meio que escondida, Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz: a cidade será Belém. Uma cidade pequena, mas que se tornará importante, porque ali vai nascer o Messias. Então, o segundo passo implica em consulta e estudo das Escrituras. A Bíblia não prova por A mais B a existência de Deus. A Bíblia parte do pressuposto que Deus existe. E ali na Bíblia nós temos, então, a descrição da ação de Deus desde o começo do mundo, por muitos e muitos anos, escolhendo um povo e se revelando a esse povo. E é por meio desta revelação, da ação de Deus e dos princípios de Deus, que nós podemos conhecer muito sobre Deus. Foi através dessa consulta das Escrituras que os magos puderam dar esse segundo passo e ampliaram o seu conhecimento de Deus verdadeiro. Eles viram que esse Deus não era simplesmente um Deus poderoso que é capaz de manifestar-se através da natureza, mas um Deus que é fiel, um Deus que prevê algo que de fato vai acontecer e acontece nos detalhes conforme Ele determinou, um Deus que é fiel. Para que eles se apropriassem então do conhecimento de Deus, os magos foi necessário que eles consultassem as Escrituras. E esse é o princípio que nós devemos também observar. Como você avalia o seu conhecimento de Deus por meio da palavra? Do conhecimento da palavra? Você se expõe à palavra regularmente, seja lendo a palavra individualmente, seja participando de um culto público onde a palavra é exposta, ou num pequeno grupo, ou numa classe de escola bíblica? Em que momentos você já teve algum vislumbre da presença, do poder e da pessoa de Deus e de sua fidelidade, ouvindo uma mensagem, lendo um livro, vendo um vídeo? Ouça, estude, medita, creia na palavra de Deus, o Deus que se revela por meio das Escrituras. Mas esse conhecimento que levou os magos até Jerusalém ainda não foi suficiente. E o conhecimento que eles adquiriram em Jerusalém, conhecendo agora as Escrituras, os levou ao terceiro estágio desta sua jornada do conhecimento de Deus. Eles chegaram a Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós temos a mais completa revelação de Deus. Eles não se contentaram apenas em saber o local do nascimento. Eles não se satisfizeram de saber que Deus estava realmente prestes a cumprir a sua promessa. Eles quiseram ter um encontro pessoal com Jesus. Eles tinham como objetivo conhecer a Jesus face a face. Eles não se deram por satisfeitos enquanto não estiveram frente a frente com o Deus encarnado em Jesus Cristo. A nossa jornada de conhecimento espiritual, do conhecimento de Deus, ela deve ter esse mesmo propósito. O alvo é sempre nos levar a Jesus. O conhecimento pessoal de Deus através de Jesus. Esse é o alvo de nossa jornada espiritual. Nesse mesmo momento em que eles estão ali em Jerusalém,
e eles têm essa informação de que o lugar é Belém, acontece um outro milagre. O que acontece? Vamos ler. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. O que me parece? Me parece que eles viram a estrela no Oriente, eles leram os mapas e entenderam, é na Judéia, e foram para Jerusalém. Quando eles chegaram lá, tiveram contato com as autoridades religiosas, que descobriram que o lugar era Belém. Mas em qual lugar em Belém? Em qual casa? Apesar de não ser uma grande cidade, uma vila, mas Deus lhes deu algo mais. Quando eles decidem sair de Jerusalém para Belém, eles olham para o céu e eles veem novamente a estrela. Só que essa estrela agora vai ser a estrela guia. O texto diz que essa estrela vai indicar o local, a casa, o quarto, o lugar onde estava aquele menino. E aí, então, nós temos realmente a estrela cumprindo essa função toda especial de iluminar o caminho de Jerusalém a Belém, que é um caminho próximo, cerca de 20 quilômetros. Então, nós temos aí com clareza, e o texto diz que eles o quê? Tornaram a ver a estrela. Significa que em algum momento essa estrela deixou de brilhar para eles. Percebe? São detalhes do texto que nos ajudam a entender melhor esta revelação divina. E essa estrela, aliada ao conhecimento que eles tinham da palavra, das profecias, os leva diretamente a Jesus Cristo, que é a maior revelação de Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, potestades, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E o autor, a carta aos Hebreus, corrobora essa declaração de Paulo, quando diz, há muito tempo, Deus falou através de, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio de Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, preste bem atenção, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, se desejamos conhecer a Deus plenamente, o nosso olhar, o nosso foco deve estar em Jesus Cristo. Os magos, quando se encontraram com Jesus, o que eles fizeram? Eles reconheceram que estavam diante do rei, um rei divinal. Eles o adoraram, eles prestaram a adoração que somente Deus merece. Eles ofertaram dos seus tesouros. A jornada dos magos, meus irmãos, não foi apenas uma jornada física, foi também uma jornada espiritual, que os conduziu ao encontro com Deus verdadeiro, em Cristo Jesus. Que esta trajetória dos magos seja também a nossa trajetória. Que ao encontrarmos com Jesus, possamos vê-lo como a profecia retrata, como um bom pastor, que guiou não apenas o povo de Israel, aqueles que se converteram a partir da vinda de Jesus, mas como bom pastor que guia as nossas vidas, que nós possamos observar a natureza e ver um Deus todo-poderoso, que possamos ler as Escrituras e ver um Deus fiel, que possamos olhar para Jesus e ver o Deus amoroso, que chega, se torna gente como a gente, e que possamos a cada dia buscar esse encontro com Ele, porque Deus espera que em Cristo Jesus nós nos encontremos sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.